Oi, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, eu espero que todos estejam bem, na graça, na misericórdia do Senhor Jesus. Hoje vamos estar lendo João, João, vamos ler a epístola de João, um dos servos, um dos apóstolos do Senhor Jesus. E vamos chamar a presença do Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste ambiente, vem de encontro ao Pai. Vem colocando as tuas mãos sobre o nosso subconsciente, sobre o nosso intelecto, tanto físico como espiritual. Vem revelando o oculto, profundo e escondido diante da tua palavra, pela autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em João, capítulo 1, vai dizer assim: a palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado as nossas mãos, tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciaremos a vinda eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciemos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andemos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andaremos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo é o Filho, e seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade entre nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2 vai dizer assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardaremos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando nisto, conhecendo que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste esses mandamentos. Antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumine. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio mancebo. Escrevo-vos porque
venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conhece aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis ao mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saímos de nós, mas não éramos de nós. Porque se fôssemos de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestaste que não são de todos nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho? Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos engane, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não desde necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim ele permanecerei. E agora, filhinhos, permanecereis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede quão caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo vos não conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que ele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que cometer pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim,
que era do maligno, e matou seu irmão. E por causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passaremos a morte para a vida, porque amemos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conheceremos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitando, lhe cerca a sua estranha, como entrará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Aleluias. Irmãos, e qualquer coisa que lhes pedimos dele a receberemos, porque guardemos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E os seus mandamentos é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seu mandamento, nele está, e ele nele. E isto conhecemos, que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus. Eu vou continuar no próximo vídeo, o capítulo 4, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus.